Então, começamos aqui o estudo desse segundo parágrafo, em que Kardec busca justificar a natureza universal e a autenticidade da doutrina espírita, argumentando que a revelação espiritual não se limita a um único indivíduo ou local, mas é um fenômeno global e contínuo. Veja, Kardec já começa falando: quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Então veja que essa revelação, ela é algo que está nos planos de Deus. E Deus quis que essa revelação se desse de forma o mais rápido e que pudesse ter a maior autenticidade possível. E Deus incumbiu a quem? Vamos lá. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo ao outro. Então veja que a revelação espírita, os espíritos são responsáveis pela sua disseminação por todo o mundo. E ele fala aqui, ó, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Ou seja, essa revelação não vai ser exclusivo de uma única pessoa. Todas as pessoas, em todas as partes do mundo, terão acesso a essa revelação. Ele continua: ó, um homem pode ser lubridiado, pode enganar-se a si mesmo. O que ele está querendo dizer com isso? A experiência de um único indivíduo pode ser subjetiva, pode ser passível de erro. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Veja que a concordância de muitas pessoas em relação às mesmas mensagens aumenta a credibilidade. Se essa mensagem fosse ditada para uma única pessoa, não haveria uma autenticidade. Então, o que que Deus fez? Deus fez com que os espíritos levassem essa revelação a todas as partes do mundo para que várias pessoas pudessem, né, ter acesso à mesma informação. Então essa concordância de muitas pessoas em relação à mesma mensagem acaba dando um ar de maior credibilidade, um ar de maior autenticidade. Aos demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode que desapareçam as coletividades, ou seja, a doutrina espírita, por ser difundida por muitos, não se limita a um único indivíduo. Ou seja, mesmo que aquela pessoa ela desapareça, venha a falecer, aquela informação ela está sendo passada para outras pessoas em outros lugares do mundo. Então, essa informação ela não vai se perder. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Veja, a fonte da doutrina, os espíritos, não podem ser destruídos. E ele termina: ora, queima-se todos os livros, e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos dissedentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la. Haverá sempre espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Ou seja, a frase ela está expressando uma ideia de que a doutrina espírita é uma verdade universal, é imortal, que não depende de registros escritos ou de intermediários humanos para existir. A doutrina espírita transcende o mundo, tem origem em um plano espiritual
ela é vista como uma fonte de conhecimento direto e pessoal, acessível a todos aqueles que buscam a verdade, tendo os espíritos os verdadeiros propagadores da doutrina, atuando diretamente na consciência individual. Logo, pode-se dizer que a doutrina não pode ser destruída ou corrompida, pois sua fonte é eterna. Então, vamos fazer um resumo rápido desse segundo parágrafo, em que alguns tópicos importantes devem ser destacados, né? Primeiro, Deus escolhe um método de revelação que fosse rápido, autêntico e acessível a todos. E os espíritos foram os incumbidos de disseminar essa doutrina por todo o mundo. Lembrando, sem privilégios individuais. E aí Kardec, ele mostra também um contraste entre a falibilidade individual e a confiabilidade da coletividade, né. Ele mostra o seguinte, que a experiência coletiva de milhões de pessoas oferece uma garantia contra enganos. Como assim? Se a mensagem ela é enviada a um único indivíduo, esse indivíduo ele está suscetível a enganos, ele está suscetível a erros. Agora, quando essa mesma mensagem ela é passada a uma coletividade, quando ela é passada a milhões de pessoas, isso faz com que você tenha uma revelação mais rápida e de forma mais autêntica, porque agora são várias pessoas recebendo a mesma informação. Outra coisa que Kardec chama atenção é que a fonte da doutrina, ela é imaterial e, portanto, indestrutível, sendo acessível a todos. Ou seja, Kardec aborda a impossibilidade de suprir a fonte da doutrina. Mesmo que aquele médium desapareça, venha a falecer, né, a coletividade está lá recebendo. Outras pessoas vão continuar recebendo essa revelação. Mesmo que você destrua os livros, os espíritos vão continuar existindo. Kardec fala: a natureza é inexaurível da fonte, a atuação dos espíritos é incessante, ou seja, mesmo sem a intervenção humana, os espíritos continuam a atuar nessa revelação que é uma vontade de Deus, que ela seja de forma rápida e autêntica.